Boa noite, Econolovers! Como o pedido de vocês para mim é uma ordem, trouxe aqui a resposta para a pergunta: onde eu coloco meus investimentos de emergência? Então, a gente vai falar da reserva de emergência com uma Selic a 2,25% ao ano, que é o cenário que a gente tem aqui. Detalhe, vocês viram que eu me arrumei toda, né? Olha só esse brinco, gente, vocês estão muito importantes. Pandemia, a gente não pode sair de casa, então a gente se arruma pra gravar vídeo. É o evento da minha vida, vocês não sabem, tô adorando isso. Vamos lá, foco. Foco, Mariane, foco. Não vai começar a falar de brinco e maquiagem, mas se vocês quiserem a gente também fala, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui um tópico pra vocês, pra não esquecer de falar nada de importante, tá? Então, primeiramente, o que é o conceito de reserva de emergência e quanto eu preciso ter nessa reserva de emergência? O conceito é bem redundante, é uma reserva para emergência. Então, isso significa que eu preciso ter alta liquidez, tá? Então, o que é isso? Que precisa ser um investimento que, se der ruim, né, tive ali um problema, eu consigo resgatar rápido, sem nenhum ônus, tá? Enfim. Qual é o valor? Tem economistas, planejadores financeiros, enfim, que defendem 6 vezes o seu custo, tá? Mensal. Então, se eu tenho um custo de R$1.000, eu teria que ter nessa reserva R$6.000. Eu, Mariane, acho pouco. Até porque a gente, né, no começo, doce ilusão, a gente achava que a quarentena ia durar 40 dias. Vocês lembram dessa época? E tá durando quantos meses? Né? Então, 6 meses é pouco. Então, na minha opinião, precisa ser 12 vezes o custo mensal. Então, se eu tenho um custo de R$1.000, eu preciso ter 12.000 nessa reserva de emergência, tá bom? E além disso, precisam ser investimentos que me proporcionem liquidez e segurança. Então, segurança também é um ponto bem importante, né? Porque é algo que eu não posso correr o risco de perder, eu não posso demorar para resgatar esse valor, enfim. Então, esses dois conceitos são muito importantes. Eu separei aqui para vocês algumas dicas, tá, de investimento, para que vocês mantenham a reserva de emergência de vocês. Então, a poupança, né, bem conhecida, fundos DI, Tesouro Selic, CDB e as contas remuneradas, tá? Nossa, Mari, mas você tá de brincadeira, que eu tô vendo, né, você tá aqui falando que é para eu investir na poupança, que é para eu investir no CDB, que é para eu investir... Tô falando isso, porque é a sua reserva de emergência, tá? Se for depois que você montou, eu tenho R$1.000 de custo, eu tenho meus 12.000, aí a gente vai, né, dar outras dicas. Tem COI, tem ações, tem outras coisas que eu já falei aqui para vocês no Economare e diversos outros investimentos que vai variar de acordo com o perfil de cada um. Então tá, né? Já que espero que vocês não tenham ficado decepcionados, mas se ficaram, eu vou explicar para vocês sobre cada, né, dar um overview aí sobre cada um desses investimentos e como que tá a rentabilidade mesmo nesse cenário. Então, a poupança, ela tá com uma rentabilidade de 70% da Selic, tá? Que é aquela nova regrinha. Nova, que não é tão nova, né? Mas, enfim. E isso dá em torno de 2,10 ao ano. Desconto a inflação é praticamente nada. Mas, né, é o que tá tendo pra reserva de emergência. Fundo DI vai depender, né, vai variar sempre entre 2% e 3% ao ano também, não vai fugir muito disso. Mas aí tem diversos, vocês consultem as corretoras, os bancos, enfim. Só uma dica importante, em fundos, prestem... Nossa, gente, minha unha tá péssima. Ai, nossa, finjo que vocês não viram isso, tá? O que a gente fez, a make, a gente fez a unha... Enfim, vejam direitinho com o banco de vocês, tá bom? A questão das taxas de administração, que é muito importante. Se for uma taxa de administração alta, o fundo DI já rende pouco, ainda vai, né? Então, vai variar sempre entre 2% e 3% ao ano, não vai fugir muito disso, e aí vocês precisam escolher certinho com a taxa de administração. CDB, gente, pelo menos 100% do CDI, senão também não vale a pena, tá? CDB, fundo, tudo isso tem imposto de renda, alíquota regressiva, 22,5% no início e aí vai reduzindo a cada 6 meses, tá? Então vai de 22,5% a 15%. Então, para começar a valer a pena, né, 100% no mínimo. Tem muitos bancos que já estão oferecendo isso, não é só corretora. Antigamente era só corretora, daí com essa Selic baixa, muitos bancos tiveram que se adaptar, então já oferecem isso também, tá? Perguntem aí pro consultor financeiro de vocês, pro gerente, enfim. E conta corrente remunerada, tá? Que é o valor ali que fica em conta corrente, mas ele é remunerado 100% do CDI. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês,
FGC, né, segurança. Então, é importante que os investimentos que vocês tenham para reserva de emergência sejam cobertos pelo FGC. O que é FGC, Mariane? Fundo Garantidor de Crédito, tá, gente? Então, em caso de falência, em caso de liquidez da instituição, esse fundo, ele paga até 250 mil por CPF, por instituição. Fundo de investimento não tem isso. Ações não tem isso, tá? E outros investimentos que também não tem. Mas os principais que eu falei, exceto o Tesouro Selic, né? Porque aí é contra o governo, então o seu risco é o país quebrar, na verdade, né? O governo federal quebrar. Tem o FGC, então a poupança tem FGC, conta corrente, então a conta remunerada tem o FGC, o CDB tem o FGC. Fundos de investimento não tem, porque existe um gestor do fundo, tá? Então invistam em bancos e instituições que vocês confiem. Tá bom, Econolovers? É isso. Não sejam gananciosos, ou sejam, mas com medida, mas não sejam gananciosos com a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela precisa estar alocada em investimentos que vão te dar alta liquidez. Então, vocês vão ter que abrir mão de uma rentabilidade um pouco mais agressiva para esse tipo de reserva. Depois que vocês tiverem a reserva de emergência, aí sim a gente vai indicar para vocês carteiras de fato mais rentáveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem as palhaçadas.